São João 1,9. Agora, que palavra é esta que o leva a ter Patmos como prisioneiro? Diz-nos São João 5,30, que são palavras de Jesus. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Qual é o conselho de Jesus? Examinai as Escrituras. A minha pergunta, querido amigo, nesta manhã é: o que você está a fazer com as Escrituras Sagradas? Sim, eu creio que você tem uma Bíblia na sua casa. Mas a minha pergunta é: o que tem feito com esse livro? O que você tem feito com a carta que Deus lhe enviou? Será que tem manuseado esse livro cada dia? Conta-se uma pequena história de uma mulher que vivia já idosa numa casa muito velhinha. E aquela mulher, a certa altura, havia-lhe chegado às suas mãos uma Bíblia muito velhinha também. E quando ela viu aquela Bíblia, nos primeiros dias, era tanta a ânsia de ler aquele livro, tanta a ânsia de ler aquele livro, que ela começou a folhear esse livro sagrado. Só que o tempo foi passando. E aquilo que, no princípio da leitura desse livro, passou a ser um prazer, agora tornou-se um cansaço e uma fadiga. E a certa altura, ela pega nessa mesma velha Bíblia e guarda. E nunca mais lhe pegou. Passado alguns anos, aquela senhora é visitada por um casal de missionários. E quando o casal de missionários foram ter com ela, eles perguntaram-lhe se por acaso ela tinha uma Bíblia. E ela disse: bom, há muitos anos eu tive uma Bíblia, mas confesso que nem sequer sei aonde ela se encontra. E disse: mas será que a senhora não consegue imaginar onde ela se encontra? Disse: não lembro, já há muito tempo que não lhe pego e não sei onde ela se encontra. E aqueles missionários, mais uma vez, tentaram mostrar-lhe a importância da leitura desse santo livro. E depois de ir embora, aquela velha senhora começou a procurar por tudo quanto era lugar naquela casa também bem envelhecida, aonde poderia estar o santo livro de Deus. E foi um velho baú que ela tinha, e quando chega àquele velho baú, ela ali encontra o velho livro. E dentro daquele velho livro, uns óculos que ela há muito tempo procurava. E ela disse: ai, os meus óculos, que há tanto tempo eu procurava. Sim, meu amigo. Aquilo que eu lhe quero dizer, não faça como esta humilde velhinha. Se o não tem feito até aqui, siga o conselho, não deste miserável servo que está diante de si, mas de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo convida e lhe diz: examinai as Escrituras. A palavra de Deus, verdadeiramente, é algo que você precisa examinar. Mas o apóstolo João também não estava só ali, como nós vimos, no capítulo 1, verso 9, ali em Patmos, apenas pela palavra de Deus. E ele disse que também ali estava pelo testemunho de Jesus Cristo. E agora pergunto: se a Bíblia é a palavra de Deus, o que será o testemunho de Jesus Cristo? Terá a Bíblia uma resposta também para essa interrogação? Pois bem, no capítulo 19, um bocadinho mais à frente, onde você se encontra, leia comigo. Capítulo 19, verso 10.
Diz assim: e eu lancei-me a seus pés para o adorar. Mas ele disse-me: olha, não faças tal. Sou teu conservo e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Cá está a mesma frase. Testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Que lindo! O verdadeiro cristão é aquele que lê a Bíblia e não negligencia o estudo do espírito de profecia. Iremos saber mais em pormenor. Eu irei pregar um sermão sobre porque é que eu creio no espírito de profecia. Que conselho sábio nos diz também o profeta Isaías, agora no Velho Testamento, no capítulo 8 e no verso 20. Sim, eu sei que se você é uma pessoa crente, eu acredito que você já conhece esse verso de cor e salteado. Isaías, capítulo 8 e verso 20. Veja que conselho ele dá. Ele diz, verso 20: a lei e é o testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. Meu amigo, aqui está o primeiro teste para o pregador. Ele diz: se nós não falarmos segundo a lei e o testemunho, não há verdade em nós. Que nos foi profetizado acerca destes dois guias de Deus? A Bíblia e o Espírito de profecia. Houve algumas profecias que foram enviadas ao remanescente de Deus, ao povo de Deus, para os últimos dias, que diz o seguinte. Veja o que nos é dito num livro que você pode, se calhar, ter na sua casa, na página 153, que é o Eventos Finais. Diz o seguinte: uma coisa é certa, os adventistas do sétimo dia, que se colocam sob o estandarte de Satanás, abandonarão primeiro sua fé nas advertências e repreensões contidas nos testemunhos do Espírito de Deus. Que advertência tão solene! Em que nos é dito que os adventistas do sétimo dia, aqueles que tiveram o grande privilégio de receber da mão de Deus esse testemunho de Jesus Cristo, o Espírito de profecia, diz que virá o tempo em que eles próprios, uma boa parte deles, deixará e abandonará a fé nessas advertências. Qual será o derradeiro engano de Satanás nos últimos dias? O derradeiro engano de Satanás será anular o testemunho do Espírito de Deus. Não havendo profecia, o povo se corrompe. No inglês, a palavra quer dizer o povo perece. Satanás operará habilmente de várias maneiras e por diferentes meios para perturbar a confiança do povo remanescente de Deus no verdadeiro testemunho. Repare que Satanás está preocupado. Ele sabe que aqueles que leem a Bíblia e que leem os testemunhos do Espírito de profecia, esses ele não terá poder sobre eles. Agora ele quer anular tanto uns como outros. Ele está a fazer uma guerra satânica contra os livros do Espírito de profecia. Amigo, minha amiga, eu não sei se você está a favor desta guerra ou se você é contra esta guerra. Eu quero continuar a defender a Bíblia somente e o testemunho de Jesus Cristo. Os livros do Espírito de profecia. Como serão tratados esses manuais? Esses livros inspirados? Como serão tratados eles? Ouça. A indiferença com que os livros de saúde têm sido tratados por muitos é uma ofensa a Deus. Separar
grande corpo da obra não faz parte dos seus planos. Como é que eles vão ser tratados? Indiferença. Você vai encontrar muitas pessoas que vão falar consigo e lhe vão dizer: bom, sabe, a Bíblia e a Bíblia somente. Não, meu amigo, minha amiga. João estava na ilha de Patmos não só por causa da palavra de Deus, mas também pelo testemunho do Espírito de profecia. E você, se é um verdadeiro crente de Deus, você tem que ter as duas coisas a conduzirem a sua vida espiritual e física. Que atitude devemos nós ter diante deste tremendo ataque? Como é que nós devemos reagir? E eu sei o ataque que está a ser feito, já é visível aos meus olhos e aos seus olhos. Agora, nós que somos defensores destes dois padrões de Deus, a Santa Bíblia e o Espírito de profecia, diante deste ataque, o que é que nós devemos fazer? Vejam o que nos é dito. O Evangelho da Saúde tem hábeis advogados, mas a sua tarefa tem sido dificultada por muitos pastores, presidentes de campo e outros em posições de influência. Têm deixado dar à mensagem, à questão da reforma da saúde, a atenção que é devida. Meu amigo, aqui nós temos nesta citação que nos é dita, que nos é falada, Conselhos sobre o Regime Alimentar, página 73, dois tipos de pessoas. Diz que o Evangelho da Saúde tem hábeis advogados, ou seja, o Espírito de profecia tem hábeis advogados, mas em contrapartida, diz que a sua tarefa tem sido dificultada por muitos pastores, presidentes do campo e outros em posições de influência. Meu amigo, se você vê subir um pregador a uma tribuna e se ele é um pregador que se diz adventista do sétimo dia e não leva com ele, além da Bíblia, os testemunhos do Espírito de profecia, tenha cuidado. Tenha cuidado. Esteja atento. Porque a Bíblia e o testemunho de Jesus Cristo, ou seja, o Espírito de profecia, têm que andar juntos lado a lado. Como deve permanecer o povo de Deus nos últimos dias? Rogamo-nos que permaneçamos na plataforma da verdade eterna. E lutemos, sim, lutemos diligentemente pela fé, uma vez a entregue aos santos. Meu amigo, poderá haver alguma coisa mais clara que isto? Permaneçamos na plataforma da verdade eterna. A verdade eterna foi-nos dada por Deus. E nós, como adventistas do sétimo dia, temos um privilégio que nenhuma outra religião cristã, organização cristã tem, porque nós, além da Bíblia, foi-nos dado o Espírito de profecia. E diz que nós devemos permanecer na plataforma da verdade eterna. Cuidado se hoje encontra alguém que lhe diz: bom, a Bíblia somente. Não! Se é a Bíblia somente, então todas as outras religiões estão certas. E porquê é que elas não sabem coisas que nós sabemos? Porquê é que elas não defendem doutrinas que nós defendemos? Porque não têm o testemunho, o Espírito da profecia. Diz: lutemos. Sim, lutemos diligentemente pela fé, uma vez entregue aos santos. O que é que nós não devemos aceitar de maneira nenhuma? Conjuro a todos quanto estão trabalhando para Deus a não aceitarem o falso